Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês, dessa obra que é maravilhosa, para você que é pregador, para você que é pastor, para você que tem desejo pelo ministério de servir ao Senhor como diácono, como presbítero, evangelista, como pastor, você que ama as Escrituras, esse livro é para você. Cristianismo sem Bíblia. O impacto na igreja da falta de conhecimento das Escrituras, do pastor Niloney Ramos. Niloney Ramos. Eu não gosto de falar as editoras, porque eu não recebo nada, né? Não ganho nada para isso. Futuramente, quando o canal crescer, quem sabe, nós iremos fazer parcerias aí com editoras, livrarias. Vamos aguardar o crescimento do canal aí, que aos pouquinhos está crescendo, né? Graças a Deus. Mas você pode ir lá, entrar no site da editora Aprisco, ou então ir no Instagram deles, tá? Instagram deles também, que você vai encontrar as obras aí do Niloney Ramos. Essa obra é o terceiro livro dele. O terceiro livro dele. Olha que capa maravilhosa, gente. Interessante, ó. Você tem a Bíblia e a Bíblia está cheia de teias de aranhas. É assim que muitos crentes vivem, né? Onde as suas Bíblias estão aí dentro do carro, dentro das estantes, cheia de poeira, cheia de pó. Tem gente que esquece, ele fala aqui no início, né? Que tem gente que esquece a Bíblia na igreja. Tem gente que perde a Bíblia dentro de casa, que não lê mais, tá? Então não sabe onde colocou. Igreja também que não tem exposição da palavra, não tem exposição bíblica. O povo está morrendo de fome. Tem gente que está aí com anorexia espiritual, está raquítico. Então, nesse livro aqui ele esmiuça. O livro tem no total, tirando aqui as duas folhas finais, e se você incluir aqui as referências bibliográficas, né? O livro tem, 212 páginas. 212 páginas de obras. Todas as obras que ele usou para escrever essa preciosidade estão em português, né? Todas foram traduzidas. São obras que foram traduzidas para o português, de eruditos, né? Americanos, ingleses, por aí vai. Você pode encontrar aí nos sites, né? Essas obras que ele usou para escrever essa preciosidade. Quem é o Niloney Ramos? Ele é pastor, teólogo, professor de seminários teológicos e da escola dominical, pregador do evangelho, escritor e autor de Restauração após a Queda, que foi lançado em 2022, e Simplesmente Igreja, que foi lançado ano passado, 2023. Ele é natural de Porto Velho, Rondônia, casado, né, com Ana Sara Ramos, pai de Lídia e Nicolas Ramos. O contato dele está aqui, ó. Tá? O contato dele, o e-mail dele também, tá? E você pode compartilhar. Compartilhe suas impressões de leitura pelo e-mail, tá aqui o e-mail, mivorak@gmail.com. Você, como eu falei para vocês no início, você pode ir lá no Instagram deles, da editora, né? Editora Aprisco, e você vai ter lá essa obra, mais duas obras dele, ó, do Niloney, que é essa aqui, ó, Restauração após a Queda, e Simplesmente Igreja. Duas obras também maravilhosas, tá? Que ele vai falar nessa obra Simplesmente Igreja, da crise da igreja nos dias atuais. E você também pode consultar na livraria Good Books. Tá aqui, ó. Livraria, na melhor livrarias ou no site da Good Books. Aqui no início, você vai ter mais informações
Essa obra foi lançada esse ano, né? Deixa eu aproximar para vocês aqui, ó. Você pode encontrar tanto na livraria, ou melhor, na editora Good Books, ou na editora Aprisco, né? Se vocês também pesquisar aí na Amazon, Mercado Livre, você vai encontrar também. Tá bom? Então, essa é a terceira obra do pastor Nilonei Ramos. E aqui está o sumário, vamos correr um pouquinho aqui. Quero ser bem sucinto. Aqui está o sumário. Agradecimentos, prefácio, introdução. A geração fast food. Que ele já começa arrebentando, né? No sumário. Que é a geração fast food? É a geração que não gosta da palavra, é a geração que não lê a palavra, é a geração que não se importa com a palavra, é a geração raquítica, é a geração anêmica, é a geração anoréxica. É a geração que sofre de anorexia espiritual. Por quê? Não se alimenta da palavra. Aí a obra tem 9 capítulos. Primeiro capítulo, a comida está na mesa, a comida é a palavra. A fome continua, muita gente passando fome em vários lugares, porque não é alimentado pela palavra. Farofas, aqui ele vai falar das heresias, né? No meio evangélico. Aqui ele fala principalmente do contexto brasileiro, né? Então ele coloca aqui farofas, um capítulo maravilhoso, como todos os capítulos. Tem muita gente aí comendo farofa, né? E farofa não mata a fome. O capítulo 4, um cardápio estranho. Em muitos lugares, tá? A comida que é servida é estragada, é podre. Hoje você vê aí as igrejas neopentecostais, né? Elias, isso é uma crítica? É uma crítica. Aonde é pastor vestindo branco para dar paz em crente. Isso é coisa de macumbeiro. Tá? É a água do Rio Jordão, é a água ungida, é vassoura ungida para varrer o mal da sua casa. Olha só que loucura. Tá? É cimento ungido, tijolo ungido. Meu irmão, e a palavra é desprezada. E tem gente lá lotada nas igrejas comprando essas coisas, gente. Pior não é o pastor que vende, pior é a gente comprando. Tá? Então o cardápio que é servido é estranho, é podre, é comida estragada. Aí o capítulo 5, o prato principal. Capítulo 6, por que estamos tão raquíticos? Aí ele vai explicar a pauta da palavra. Capítulo 7, dá para ver que você não está comendo bem. Assim como você olha para a pessoa e você vê a pessoa acabada, doente. Quando se está doente, a pessoa perde o apetite. Aí você olha para o rosto da pessoa, a pessoa está pálida, a pessoa está com o rosto triste, deprimida, porque não está se alimentando. Assim também é no lado espiritual. Quando a pessoa não se alimenta com a palavra, tá? Você percebe que ela não está bem espiritualmente. Capítulo 8. Reeducação alimentar. Assim como nós que comemos alguns alimentos, quando você vai no médico, o médico fala, você tem que cortar isso, tem que cortar gordura, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Assim é no sentido espiritual também, a nossa vida espiritual. Nós temos que cortar algumas coisas. Cortar esses alimentos estragados, essas comidas estragadas e começar uma reeducação alimentar. Fantástico também esse capítulo aqui. Tem uma reeducação alimentar espiritual. E o capítulo 9 ele termina com a dieta de Deus. Aí você tem a conclusão, que ele vai concluir falando da promessa, a promessa da satisfação plena, que é a palavra. Você tem um apêndice, enquanto escrevi este livro, ele vai falar, tá? O que aconteceu quando ele escrevia esse livro, as referências bibliográficas e eu falei aqui já para vocês sobre ele, né? Sobre o autor, o pastor Nilonei Ramos. Vamos lá, queridos. Deixa eu pegar aqui, ó, nos agradecimentos. Olha como ele começa, os agradecimentos. Os agradecimentos. A Bíblia é comparada a alimento várias vezes. A palavra de Deus é comparada em vários textos da Escritura como alimento. Aí você pode pausar para você ler, ó. Ele começa com Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Jó, capítulo 23, versículo 12,
o capítulo 34 também de Jó, versículo 3, Salmo 19, versos 9 e 10, Salmo 119, verso 3, Isaías 55, 2 e por aí vai, ó. Jeremias. Pausa aí para vocês anotar esses textos e depois você ler, você meditar. Tá? Aqui é só os agradecimentos. Aí ele fala um pouquinho do ministério dele, quando ele ganhou a primeira Bíblia, quando ele iniciou, deu os primeiros passos na fé e também os primeiros passos no ministério. E ele conclui aqui o agradecimento, citando Isaías capítulo 8, versículo 20. Aí depois você tem um prefácio de um amigo dele, Valmir Nascimento Milomem Santos, que é pastor, teólogo, jurista, professor e escritor. Aí começa a introdução, que é show de bola. Tem gente que não gosta de ler a introdução, né? Pula. Mas se você vai ler um livro, leia a introdução, porque tudo aquilo que você precisa saber do livro e daquilo que o autor vai abordar nos capítulos está na introdução. Então ele vai trabalhar a geração fast food, que eu já falei para vocês, né? Que é a geração que não gosta da Bíblia, é a geração que não lê a Bíblia, é a geração que é as coisas rápidas, né? Que parece que o evangelho é mágica. Eu não quero Bíblia, não quero palavra, não quero compromisso com a palavra de Deus, tá? E quer ser alimentado. Como você quer ser alimentado se você não lê a palavra? Fica difícil. Ele começa citando Juízes capítulo 2, versículo 10, que é um texto muito triste, né? E esse texto aqui, ó, é a realidade do livro de Juízes, porque Josué morre e após a morte de Josué, o que acontece? Aquela geração que entrou na Terra Prometida, o texto vai dizer, aqui em Juízes, que não conhecia o Senhor. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. A geração que nasce no deserto entra na terra. Porque a geração que sai do Egito morre no deserto, devido aos seus pecados, murmuração e por aí vai. A geração que nasce no deserto entra na terra. E a geração que entra na terra não conhece o Senhor. Por isso que você vê no livro de Juízes aquelas desgraças, catástrofes, coisas absurdas acontecem, porque eles desprezaram o Senhor e desprezaram a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Porque ele começa falando da experiência, né? Radiante, quando ele teve em mãos a primeira Bíblia dele, que foi uma Bíblia azul, que ele fala aqui, ó. A versão era Almeida Revista Atualizada, tá? Vai falar do ano que era 96. Aí ele vai falando aqui da experiência. A leitura, gente, é fluida, gostosa, né? Gostosa de se ler. É um livro fácil de se ler. Ele escreve muito bem, o Nilonei, tem a facilidade com as palavras. O livro também vai ter várias notas de rodapé, tá? Explicando. E uma nota especial aqui, ó, a introdução, eu gostei bastante. Isso aqui dá até é uma pregação, né? Ele vai falar aqui, ó, na página 21, tá? Na nota de rodapé aqui, ó. Quando ele vai falar que há pelo menos 6 áreas de benefícios através da palavra de Deus. Em 6 áreas você, através da palavra, será beneficiado. Elias, e quais são essas 6 áreas? Ele vai falar, ó. O que você vai ter com a palavra de Deus? Quais os benefícios? Primeiro, verdade. Aqui, ó, verdade. Aqui estão os textos. Tá? Você pode pausar para anotar, tá? Para depois estudar esses textos. Segundo benefício, felicidade. Aqui estão os textos. Terceiro benefício, vitória. Quem vive na palavra, vive uma vida de vitória. Quarto, crescimento. Quer crescer espiritualmente, meu irmão? Palavra. Quinto, poder. Tá? Poder. O poder de Deus estará na sua vida, porque você medita na palavra. E o último, sexto, né, benefício, orientação.
Você sempre será orientado pela palavra. Está aqui os textos. Tá? Aí ele fala aqui, ó, disponíveis, né, todos esses benefícios estão disponíveis ao que romperem com a negligência e a letargia dominante. É que ele cita John MacArthur, né? Extraiu de uma obra do John MacArthur. Aqui também ele cita, ó, na página 21, o Richard Foster, que é muito conhecido pelo best-seller Celebração da Disciplina, e explica os danos de tanta negligência como temos hoje. Negligência é a palavra. Aí você pode pausar e ler o que falou Richard Foster. Vamos continuar aqui. Tá. Ele fala um pouquinho também aqui da teologia liberal, que tem deturpado a palavra de Deus. Os teólogos liberais não creem na palavra de Deus. Falam que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia ela é um livro qualquer, é um livro comum, um livro cheio de mitos, de lendas. Tá? E a teologia liberal tem devastado, tá, milhares de igrejas lá na Europa. Igrejas metodistas, presbiterianas, anglicanas, têm acabado devido à teologia liberal. E aqui no Brasil, se não tomar cuidado, a teologia liberal está entrando aí em várias universidades, em várias faculdades, tá? Tidas cristãs, vários teólogos liberais estão ensinando. Então imagina o que vai acontecer com esses seminários e com as igrejas que colocarem pastores, né, liberais para pastorearem. Imagina, vão morrer. Então o capítulo 1 ele começa trabalhando aqui, ó, a comida está na mesa. Lembrando que ele sempre vai trabalhar aqui, como ele trabalhou lá, como eu mostrei para vocês, quando ele começa os agradecimentos, né, falando que a palavra de Deus, ele cita vários textos, ela é alimento, ela é comida, ela é substância. Tá? E ele fala também, lá no início, que assim como nós precisamos tomar café da manhã, almoçar e jantar, é assim a palavra de Deus. Nós se alimentamos todos os dias. Né? Se você não se alimentar, fica difícil. Você vai ficar fraco fisicamente. E se você não se alimenta da palavra de Deus todos os dias, você vai ficar fraco espiritualmente. Você vai ficar raquítico espiritualmente. Aqui ele começa a trabalhar no capítulo 1. A comida está na mesa. E todos os capítulos ele vai citar aqui, ó, um texto bíblico. No capítulo 1, ele começa citando Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Aí ele vai trabalhando, tá? Que ele fala um pouquinho no início da história do povo de Deus, né? Lá do Egito, quando o povo sai do Egito. As alegações do povo. Ele vai falando aqui, ó. Ó, quando falha a capacidade de julgar segundo a Bíblia? Por falta de meditar nela, né? A vida cristã não é fácil, por vezes parece impossível, mas Deus chamaria para viver uma utopia, uma coisa que não é verdade? Evidentemente que não. Ele vai falar aqui. Que livro fantástico. Como eu falei para vocês. Para você que não é pregador, para você que não tem uma função eclesiástica, mas que ama a palavra, porque todo crente tem que amar a palavra, independente se é pregador ou não, se é pastor ou não. Principalmente para aqueles que são pastores e pregadores. Tá? Temos que alimentar o povo, pregar somente a palavra. Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala, não por aquilo que o pregador fala. O que tem a promessa de não voltar vazia é a palavra de Deus e não a palavra do pregador. Então você vai pregar, você recebe o convite para pregar, meu irmão, pregue somente a palavra. Seja fiel à palavra. Não invente nada. Esqueça chavão, jargão, pregue somente a palavra, porque ela é poderosa. O avivamento vem através da palavra. Enquanto o nosso coração estiver dividido em seguir
a Deus e o mundo, não seguiremos a Deus. Que é o capítulo 1. Obedeça a palavra. Deixa eu correr aqui, tem mais coisas para mostrar. O capítulo 2, ele vai trabalhar a fome continua. Em muitos lugares, tem muitos crentes raquíticos, né? Que estão passando fome. Estão com fome porque não comem da palavra. A fome continua. Ele cita Tiago, capítulo 1, versículo 22. E começa a trabalhar o capítulo 2. Tem um capítulo que vai trabalhar só sobre isso, né? Que é o capítulo 6. Porque estamos aqui, ó, tão raquíticos. Porque a fome no mundo. Que ele fala dos dados, né? Da fome segundo as pesquisas, né? A porcentagem aí, tem muita gente que passa fome no mundo. A fome é uma realidade. Ele vai citar, ó, no mundo, segundo dados internacionais, a fome solapa 9,8% da população. Isso no mundo, né? Mundial. E atinge outros 29,3%, com o que os especialistas chamam de insegurança alimentar, pelo uso de nocivos à saúde do cultivo. Trágico? Não. Trágico, não? Os números são mais assustadores quando convertemos as porcentagens. As porcentagens. São 784 milhões sem ter o que comer. E 2,34 bilhões sob ameaça de estar nas mesmas condições que o primeiro grupo em poucas décadas. Olha só. Arrisco-me a dizer que a fome da palavra de Deus tem o mesmo extrato da fome física. Então aqui ele dá o relato da fome física no mundo. Gente, nesse exato momento aqui, ó, que eu estou gravando esse vídeo, não tomou café da manhã. Não vai jantar, não vai almoçar, porque não tem comida. Países africanos, países da África, no mundo todo. E assim como é a fome no mundo, a fome física, também é a fome espiritual. De gente, de crentes que não comem da palavra de Deus. Tanto no seu dia a dia, na sua leitura devocional, que não fazem, como também nas suas igrejas, que não são alimentadas, porque nas suas igrejas não pregam a palavra. Os pastores não têm compromisso com a palavra. Meu Deus, que livro, gente. É um livro para você pensar. E se você não está lendo a palavra, porque tem muita gente que é viciada em livros de teologia. Tá? Lê só livros de teologia. Esqueça um pouquinho os livros de teologia e começa a ler a Bíblia. Ou então, leia os livros juntamente com a Bíblia. Porque o que vai edificar você é a Bíblia, é a palavra de Deus. Os livros é só para auxiliar você. Tá bom? A personalização das escrituras, o alerta da insegurança alimentar. Então você está sendo bem alimentado, meu irmão, pela palavra? Esse é o capítulo 2. A fome continua, né? O nome do capítulo. Uma promessa para pôr fim à fome, aqui ele fala de Jesus, citando João, né? Quando ele diz que ele é o pão da vida. Então nós temos que se alimentar do verbo de Cristo. Cristo é a palavra. E a Bíblia fala de quem? Fala de Cristo. O capítulo 3, ele vai trabalhar aqui também, ó, as heresias, né? Que ele chama de farofas. E em todos os capítulos ele cita sempre um texto bíblico. Aqui, 2 Timóteo 4:3. Tá? Sem tempo e paciência para ouvir a palavra de Deus. É uma pena que não dá para ler por causa do tempo, tá? Vou mostrar mais alguns capítulos para vocês aqui. Então, muita gente comendo farofa. Ó, no lugar da mensagem, hoje se tem massagem. Muitos crentes sendo massageados. E não são confrontados, né? Então, massagem no lugar da mensagem.
Ele bate aqui sem dó, viu? E sempre aqui, ó, citando nota de rodapé o tempo todo. Citando eruditos, citando obras, citando artigos. Então, uma obra bem escrita, bem documentada, viu? Que ele fala sobre o emocionalismo, tá? Muita gente que são levadas às emoções, tá? Então tem que ter mais palavra e menos emoção, né? Muita gente está emocionada e pensa que é Deus que está falando, mas não é. Uma música faz você se emocionar, leva as suas emoções às alturas. Uma música romântica, né? A pessoa está lá chorando lá, porque a música ali romântica está tocando o coração dela. Até na igreja, né? Aqueles fundos musicais, a pessoa está chorando, mas não é Deus que está falando com você. É o fundo musical lá do tecladista, do baixista, do guitarrista. Esse capítulo é importantíssimo, gente. Todos são, né? 3 aqui, ele bate pesado. Ele fala do objetivo das escrituras, da pregação das escrituras. Cita aqui vários eruditos, né? Cita John Wesley, cita João Calvino. Homens que davam prioridade à palavra, às escrituras. Tá? Fantástico. Eu admiro muito os reformados, né? Eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus. Graças a Deus minha igreja dá prioridade à palavra, mas muitas igrejas pentecostais não dão prioridade à palavra. Na verdade, nós estamos vendo vários escândalos aí no meio pentecostal, né? E tem gente que é mal intencionada, que pensa que todo pentecostal é igual. Não é. Devido a essa proliferação de igrejas pentecostais, tem virado uma balbúrdia. Você vê aí vídeos ridículos no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, né, no YouTube, de culto, gente, que parece centro de Umbanda, de Quimbanda. Pelo amor de Deus. Pulando, rodopiando, tá? A gente girando, parece que tá desorientado. Né? São os cultos amalucados, pelo amor de Deus. Aí os reformados criticam a gente, né? Olha os pentecostais lá. E não é bem assim. Como eu falei, devido a essa proliferação de várias igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, né? O que tem de Assembleia de Deus no Brasil? Tem milhares. Assembleia de Deus, tal ministério. Assembleia de Deus, tal ministério. Tem vários ministérios, milhares de ministérios com o nome Assembleia de Deus. Aí tem gente que, é a Assembleia de Deus, então tá aí, ó, a Assembleia de Deus aí, ó, pregando a palavra aí. Ó. A Assembleia de Deus aí que diz que dá prioridade à palavra. Aí nós acaba sendo chicoteados, né? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em São Paulo. No Nordeste é chamado de missão. A Assembleia de Deus Missão. É uma igreja séria. Tá? Assim como outras igrejas também, outros ministérios, a Assembleia de Deus, que são sérios. Mas tem igrejas aí que tem nome Assembleia de Deus, meu irmão. Que pelo amor de Deus. Não dá. Vamos continuar aqui, ó. Aqui no final ele vai dar alguns conselhos, né? Em relação ao assunto que ele abordou. Ele dá 3 conselhos. Você pode pausar aqui e ler. Que é o final do capítulo 3, né? Farofas. Que, ó, maturidade espiritual vem pelo contato com as escrituras. E é verdade. Quem não tem contato com a escritura, com a palavra, não vai ter maturidade espiritual. É o que falta hoje. O capítulo 4, ele vai falar de um cardápio estranho. Que ele também vai citar aqui heresias, né? Tem muita gente aí comendo comida estragada, comida podre, tá?
Que hoje aí, meu irmão, pelo amor de Deus, é cada culto aí que você vê na internet, a gente vendendo galho, rosa ungida, água do Rio Jordão, tijolo ungido, vassoura ungida para varrer a casa, varrer o mal da casa, rosa ungida para atrair o mal olhado. Isso é feitiçaria, tá? É um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia. É um cristianismo sem Bíblia. E as pessoas lá, ó, assim de gente, ó, assim de gente, sendo mal alimentada. É um cardápio estranho. Também é um capítulo maravilhoso. Aqui ele também cita a teologia liberal, né? Que tem aí destruído as igrejas. Olha o que ele fala aqui, ó, pregação destronada. Que ele vai falar sobre um abandono da palavra. Se você abandona a palavra, é um desastre, né? Desastre. Eu separei essa parte aqui do capítulo 4, né? E aqui eu vou encerrar o vídeo. Quem sabe eu posso fazer um segundo vídeo, se vocês quiserem, dessa obra. Que ele vai falar, ó. Página 92. O pastor e escritor Gilton Moraes, que tem uma obra sobre homilética, né? Que é a melhor obra sobre homilética que nós temos em português. A melhor obra sobre homilética que nós temos em português. E o Gilton Moraes, ele é especialista em homilética, né? E aqui ele lista algumas recomendações aos pregadores. Então, atenção aí, você que é pregador. Que ele vai dar aqui. 7 recomendações. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Ó, você pode pausar aí para você ler. Você pode pausar para você ler aí, ó. Deixa eu ir bem devagarzinho aqui, ó. Pausa aí para você ler, tá? Ó, marketing no lugar da pregação. E por aí vai. Então aqui ele detona, né? Você é pregador ou marqueteiro? Esses conselhos do Gilton Moraes são conselhos fantásticos, né? 7 conselhos, né? Do Gilton Moraes. Que também detona o Evangelho de Estrelas. Hoje os pregadores são estrelas, celebridades, assim como pastores, tá? Capítulo 5, o prato principal. Então, ó, todos os capítulos são maravilhosos, né? Todos. Só dei aqui uma pincelada para vocês. E se vocês gostaram dessa obra, do Niloney Ramos, Cristianismo sem Bíblia, o impacto na igreja da falta de conhecimento das Escrituras, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.